Bom, neste vídeo eu quero falar do Palmeiras, do Verdão, né? Há muito tempo eu não falo do Verdão, muita vontade de falar do Verdão, muita saudade do Verdão. Tive inúmeras questões pessoais aí, nos últimos 3 meses em especial, que me tiraram, assim, direcionaram muito meu foco para outras questões, né? Projetos de vida, inclusive. Então eu precisei resumir muito as minhas atividades aqui no canal esportivo, né? O canal Josa Novales. Estou tentando voltar agora ao normal. E é com muito prazer, com muita satisfação que eu volto a falar do Palmeiras, né? Então, assim, e vou falar do Palmeiras num momento que para mim não é dos melhores para o Verdão. E acho que certamente é um dos piores momentos para o Abel no Palmeiras. Contudo, eu detecto que este problema do Abel parece que há um certo esgotamento, né? Eu acho que isto não acontece agora, isto aconteceu também na temporada passada. Na temporada passada o Palmeiras foi campeão, conseguiu ainda um grande título, né, muito importante, mas aconteceram duas coisas específicas que dificultaram muito a vida para o Verdão naquela ocasião, tá? O primeiro deles, que facilitaram na verdade as coisas para o Verdão, o primeiro deles foi que quem tinha de tudo para ganhar o campeonato não ganhou, refugou no final, que foi o Botafogo. E o segundo ponto é que um jogador extraterrestre, né, apareceu para fazer toda a diferença, que foi o Endrick. Veja, o esquema tático numa equipe de futebol é vital para que os jogadores consigam se locomover bem dentro de campo, né? Consigam, enfim, entender melhor os momentos de transição, os momentos de ocupação dos espaços, fechando espaço, atacando os espaços e assim por diante. O esquema tático é vital para que uma equipe, para que as individualidades consigam jogar. Mas o esquema tático, em algumas situações, quando ele está muito perdido, ele pode ser melhorado, né, também por algumas individualidades, pela atuação de alguns jogadores. Um exemplo claro foi o Brasil, a seleção brasileira do Tite, que o Tite estava completamente perdido. Num certo momento, por um acaso, ele convocou alguns jogadores, dentre eles o Rafinha. Naquele momento, o Rafinha conseguiu fazer a equipe brasileira se encontrar um pouco dentro de campo, né? E ali houve um encaixe. Então, às vezes, a individualidade consegue fazer a diferença. No caso do Palmeiras, essa diferença por parte de uma individualidade ocorreu em virtude da presença do Endrick na equipe do Palmeiras na temporada passada. Este Endrick não está mais vestindo a camisa alviverde, tá? Há outro gênio nessa equipe do Verdão, mas não é o gênio, por exemplo, que está lá dentro da área, né? Que ataca os espaços dentro da área como o Endrick atacava, né? Que é o Estevão, tá? Então o Estevão é um jogador genial, mas ele não tem o potencial de resolver partidas como tinha o Endrick, né? Então o Palmeiras não tem esse jogador agora, no momento em que o esquema tático segue a não estar nada bom, tá? Então na temporada passada isso já vinha acontecendo. O que acontece agora é só um prosseguimento, né? Uma continuação do que já vinha acontecendo e que muita gente pouco fala sobre isso, né? Então vamos detectar aqui algumas questões do Verdão, entender o que está acontecendo com o Verdão. Antes disso, chamar a sua atenção para o fato de que este vídeo tem um patrocínio da 1xBet, parceiraça do canal. Eu sempre vou fazer questão de ter esse parceiro aqui no canal, porque nos momentos difíceis sempre esteve comigo, tá? De uma fidelidade impressionante. Mas não é somente por isso. Pelo fato de que a 1xBet é uma gigante no mundo das apostas, que trata você como um consumidor, tá? E além do que, neste momento está entregando para você um bônus de até R$ 3.000 no seu primeiro depósito, caso você use o link que está no comentário fixado deste vídeo para lá se cadastrar, tá? Então, ao se cadastrar, coloque o link, use o link que está no comentário fixado e coloque o código promocional ANXJOSA, que vai te dar direito a este bônus de até R$ 3.000, tá? Vamos apostar, por causa de aposta séria. Primeiro, aposte com cautela, tá? Não brinque com isso não. A Verdão vai jogar amanhã. Olha, preferencialmente, não aposte no jogo em que a sua equipe estiver atuando, tá? Vamos tentar ser muito objetivo em relação a isso aí. Agora, apostar por uma gigante que te trata bem, que não vai te enrolar. Ganhei R$ 100, pedi o saque, todo mundo entrega, né? Entregaram para mim. Ganhei R$ 10.000, pedi o saque, não aconteceu. Pediram aí documentos da minha bisavó, isso não vai acontecer com a XBET. Este é um ponto interessante. O outro, que é uma casa de aposta 100% ali, enfim, autorizada pelo governo brasileiro. Beleza, gente? Dá essa força lá. Usando o link que está no comentário fixado, cadastre-se lá e coloque o código promocional ANXJOSA. Falemos então do Verdão, tá? Este Verdão, né, este Palmeiras do Abel tende a ir muito mal, né, contra essas equipes do G6 ali, G7 e tal, né, e grita como leão, né, diante dos mais fracos, né? A gente tem visto isso daí.
tá? O que muda para esse jogo diante do Corinthians, gente? Bom, o que muda é o fato de que o Corinthians é uma equipe fraca, né, em termos de desempenho, tá? Mas é uma equipe grande, né? É um clube grande, uma equipe grande, tá? Apesar de ser um gigante, né? Com futebol esquisito, né? E com uma super pressão, né? Para que as individualidades consigam jogar, né? Possam jogar, pois o esquema tático e também o técnico são deploráveis, né? São horrorosos, são horríveis. O Corinthians se cansou de buscar técnico superado aqui no Brasil e foi buscar o técnico superado lá da Argentina, né? Ramon Dias é uma grande piada como técnico de futebol. Ramon não deve nada neste momento para técnicos como Luxemburgo, Luiz Felipe Scolari e outros, né? Enfim, dinossauros aqui do futebol brasileiro, tá? Então, o desafio do Verdão é encarar o Corinthians como essa equipe fraca, né? E fazer do Corinthians essa equipe fraca dentro de campo, tá? Perceber e fazer do Corinthians uma equipe fraca, porque aí o Palmeiras vai ter uma vantagem, já que o Palmeiras costuma ter vantagem diante dessas equipes. Também vai ter ali a questão da pressão da torcida, né? Isso não é qualquer coisa também neste clássico aí entre Palmeiras e Corinthians. Mas há inúmeros problemas aí com os quais o Abel vai ter que lidar, não somente para essa partida, mas também para o restante do campeonato. Porque vamos combinar, né? É um absurdo o Palmeiras não ganhar nenhum título, não ganhar o Brasileirão, estando na situação que está. Há muito já eliminada de outras competições, né? Deveria sim estar lutando com muito mais condição para conseguir ficar com o título. O Botafogo vai lá e empata com o Criciúma, dando uma chance para o Verdão. O Verdão vai lá e empata com o Fortaleza dentro de casa. Um absurdo, né? E outra coisa, né? Numa partida, vamos combinar, né? Nação Alviverde, né? Que a arbitragem foi um horror. Eu sei que a arbitragem erra muito contra o Palmeiras também. Aí não é a questão do Palmeiras, é a questão da arbitragem, na minha opinião, tá? Mas nesse jogo contra o Fortaleza, a arbitragem realmente foi lamentável. Não fosse assim, as coisas poderiam até ser mais complicadas para o Verdão, né? Tá. Mas há questões aí que o Abel está com dificuldade para lidar. Há problemas na equipe, né? Que a gente precisa aí pontuar. Há problemas, por exemplo, nas laterais, né? Há problemas na transição dessa equipe para o campo de ataque. Há problemas de personalidade e afirmação do protagonismo dentro de campo por parte dos jogadores, né? Há problemas de orientação da comissão técnica para com a garotada, né? Há problemas também de legitimação, tá? Legitimação de algumas convicções, né? O que explica, por exemplo, a presença do inexpressivo Caio Paulista na lateral da equipe do Palmeiras, né? Há problemas de reformulação, que nunca acontece, né? Nunca acontece por projeto, né? Mas que, vez ou outra, acontece por circunstância, tá? Então, a reformulação por circunstância, que é uma reformulação de oportunidade, não é séria, né? Tem nada a ver com projeto, né? E às vezes a gente se esconde, a gente se esquece, né? De que o Palmeiras tem um departamento de futebol ainda muito estranho, né? Com o homem forte do futebol sendo alguém que pouco entende de futebol e uma presidente que, vamos combinar, né? De futebol ela não entende absolutamente nada, né? E, enfim, embora tenha ali uma vasta experiência no mundo empresarial, né? Enfim, isso pode ser evidentemente importante para o Palmeiras, mas acho que mesmo neste caso eu não vejo o Palmeiras dando grandes saltos não, tá? Não vejo o Palmeiras dando passadas muito largas não, né? Então se a presidente, ela não entende nada de futebol, mas ela em teoria é uma pessoa do mundo empresarial que neste ramo entende muito, isso também deveria estar sendo repercutido no clube do Palmeiras. E isso, na minha opinião, não está a acontecer, tá? Bom, se a gente olhar para a escalação da equipe, ela vai ser aquela escalação de sempre, né, gente? O Everton, né? O Poçante, né? O Matusalém, né? Um negócio assim absurdo. O Marcos Rocha, o que para mim é uma ofensa para o Palmeiras, tá? A presença desse jogador que não entrega nada do ponto de vista do ataque hoje e quando vai não volta nunca mais, né? Para mim isso é uma ofensa hoje para a tradição do Palmeiras, tá? É impressionante como o Abel não deixa de lado algumas, né? Algumas das suas convicções, né? Algumas das suas teimosias neste caso, né? Marcos Rocha é sobretudo produto da teimosia do Abel e também de uma percepção de que esse tal jogador, esse tal Marcos Rocha, ele consegue entregar, inclusive do ponto de vista defensivo. Para mim, nem defensivamente ele presta, mas essa é uma opinião minha, concordo aí, enfim, respeito quem pensa diferente, tá? Então, o Gustavo Gomes e o Vitor Reis, né? Aí uma possibilidade de que o Murilo possa voltar, né? Acho que o Abel não deve bancar o Murilo nesse jogo, tá? E aí, fechando essa primeira linha,
o que para mim é inexpressivo, o Caio Paulista. Jogador que quando vai, não volta, ou volta errado, ou volta no tempo errado. E quando vai, tão pouco consegue contribuir tanto assim. Caio Paulista para mim é um absurdo esse jogador estar presente na lateral do Palmeiras. Ora, temos ali aí o Vanderlan, por exemplo, temos tal, porque acho que o Abel tem que tentar alguma coisa, tá? Tem de tentar alguma coisa, não tenta. Por quê? Esse é o problema, né? O que esse jogador tá fazendo no Palmeiras? Também tem problema aí. Acho que tem problema aí na convicção aí do tipo de jogador a ser contratado, tá? Aníbal Moreno, Richard Rios, né? O Rafael Veiga ali no meio de campo, né? O Felipe Anderson também, né? E o Estevão e o Flaco Lopes ali no ataque. Claramente que no segundo tempo o possante, né, o inacreditável Rony vai entrar na equipe do Verdão, né? Ele vai entrar no clássico no segundo tempo e de repente até faz um gol, né? Um tipo de jogo que o Rony pode até, né, no Corinthians, por exemplo, que é um jogador que está muito mal na minha opinião, que é o Romero, pode perfeitamente também aparecer nesse jogo e fazer a diferença. É o tipo de jogo que esses dois jogadores gostam muito, né? Eles podem sim aparecer. Agora, aquela coisa da mística e tal, porque pelo futebol que ambos estão apresentando, nenhum dos dois deveriam entrar nessa partida, né? Acho que tanto um como o outro podem entrar no segundo tempo dessa partida aí. Qual é o problema do Palmeiras? A gente olhando para essa escalação aqui, gente, é uma escalação realmente bastante complicada, né? Por quê? Porque você tem ali uma equipe que não consegue, na verdade, assim, não consegue jogar, né? E esse Palmeiras não consegue jogar passando confiança para os seus torcedores há muito tempo, tá? Não é de hoje, tá? Parece sim que há um esgotamento das ideias do Abel em relação a como ele coloca essas ideias dentro de campo. Os jogadores em campo parecem ter dificuldade para traduzi-las dentro de campo. E aí acho que se há um problema hoje no Abel é que ele não está conseguindo fazer com que esses jogadores consigam ser bem orientados quanto à proposta. Portanto, ali um problema de orientação, como eu já afirmei em alguns momentos aqui. Tá, para mim o Palmeiras tem problemas, portanto, nas laterais. O Palmeiras precisa corrigir isso, tá? Na lateral direita você tem ali um senhor de idade, na lateral esquerda você tem ali um paspalhão, né? Então realmente tem problema nessas laterais. E por que eu acho, por exemplo, que as coisas se complicam muito? Porque você tem os jogadores ali da volância precisando ajudar nos corredores laterais, né? O que dificulta muito, sobrecarrega muito esses jogadores do meio de campo, tá? Problemas na transição. Essa transição ela não é muito bem feita como era no passado, dentre outras coisas porque você não tem necessariamente, você tem de um lado um jogador com muita personalidade que consegue ativar jogo, né, drible, condução, com velocidade, que é o Estevão, mas do outro lado você não tem necessariamente essa velocidade, tá? Essa transição também precisa contar com jogadores mais cerebrais no meio de campo. O Veiga não é esse jogador cerebral, o Veiga também é um jogador de aceleração, tá? E o Veiga, na minha opinião, é um jogador que, enfim, nem sempre entrega o que precisa, tá? Problemas de personalidade e afirmação do protagonismo. Este é um grande ponto desse Palmeiras atual, na minha opinião, tá? Esse time tem problema, sim, de personalidade em campo. Não temos mais grandes jogadores que podem chefiar. Temos um Gomes, contudo, é o cara que precisa ali segurar a onda ali no setor defensivo, além de, coitado, né, no final da partida, virar centroavante, porque o Palmeiras tem dificuldade, na verdade, né, para resolver jogo, e aí o desespero bate ali no final da partida e o Gomes vira centroavante. O que é lamentável, o que também testemunha que este Palmeiras não está muito bem, tá? Esse problema de afirmação e protagonismo tem a ver também com a garotada, que a garotada parece que ainda não está muito à vontade nessa equipe do Palmeiras, né? Por exemplo, se a gente pegar um caso como o do Vanderlan, quando que o Vanderlan é de fato, né? Quando que o Abel pega o Vanderlan de verdade, né? E o coloca ali para jogar, né? Mostra para ele que ele é o cara. Quando que o Abel, por exemplo, pega ali um jogador, enfim, um Reis, né? E mostra para ele que ele é o cara. Parece que esses jogadores entram em campo, às vezes, para socorrer a equipe em algumas situações específicas, né? Não propriamente por serem bancados ali pelo técnico Abel Ferreira. Parece que ele não acredita, segue a não acreditar nessa garotada. A gente percebe que é uma equipe com pouca
com baixa personalidade dentro de campo, né? Nesse sentido, o Palmeiras é um dos piores Palmeiras aí da gestão do Abel, né? Problemas de orientação, e acho que ele tem dificuldade para lidar com garotos, sobretudo com um garoto como o Estevão, tá? O Estevão é, sobretudo, um grande jogador, tem repercutido muito o seu jogo dentro de campo, tem mostrado realmente um futebol muito diferenciado, mas muito disso me parece ser muito em virtude do próprio Estevão, não propriamente diante de uma orientação do técnico Abel, que tem tido dificuldade com essa orientação. A prova disso, na verdade, passa justamente pela dificuldade da equipe quando transita, quando chega ali no terço final, o que fazer com a bola. A gente percebe dificuldades, dificuldade no posicionamento, de ocupação de espaço e tudo mais. Certamente há uma crise de orientação do Abel em relação aos seus jogadores, tá? Problemas de legitimação de algumas convicções, algo que eu abordei agora há pouco também, acho que passa sobretudo para a questão, por exemplo, por que o Palmeiras contratou um Caio Paulista? Por que eu estou falando isso? Porque, veja, se você olhar para a lateral direita, você vai encontrar um senhor de idade lá, que é o Marcos Rocha, né? Ele, em teoria, estar ali, por quê? Porque ele é um cara que vai avançar, né? Quando ele não avança, né? Quase, né? Mas, sobretudo, ele é um lateral que precisa contribuir também defensivamente, tá? O Abel não abre mão de que o seu lateral também seja um cara que marque muito bem, tá? Então, o Marcos Rocha, hoje, para mim, nem marca nem ataca, tá? Mas o Caio Paulista é um lateral que foge desse perfil, tá? Foge, o Palmeiras havia contratado no passado também um outro lateral, o Jorge, que era do mesmo perfil, né? E não deu certo no Palmeiras, né? O Caio Paulista também é um jogador parecido com o Jorge e também pode não dar certo no Palmeiras. Não consigo entender por que o Verdão comete esses erros de vez em quando. E quando eu falo Verdão, eu também estou falando do Abel, porque ele, na verdade, não deixaria esse jogador ser contratado se ele não concordasse com a contratação. Então esse jogador não tem o perfil desse lateral que, em teoria, gosta o técnico Abel Ferreira, tá? Então eu acho que temos ali problemas de convicções, né? Que nem sempre ali têm sido bancadas pela comissão técnica do Verdão. Problemas de reformulação, né, que nunca acontece, isso é grave no Palmeiras, isso é sério no Palmeiras, isso mostra a bundamolice do departamento de futebol do Palmeiras, porque aí não é o Abel que faz reformulação, tá? Não é a comissão técnica que tem que fazer reformulação. Quem faz reformulação é o departamento de futebol. O técnico, numa equipe brasileira, não pode ser, por exemplo, né, um manager, não pode praticar castigo, não pode fazer reformulação, não pode pegar o telefone para ligar para ninguém. Não, o técnico tem que ser técnico, tem que se preocupar em treinar a equipe para os jogos da sequência, né? Tem que gerar ali um tipo de jogo na equipe, né, que dificulte muito a vida dos adversários. Já há muitos problemas com o que o técnico tem que lidar. O técnico não pode, por exemplo, fazer, às vezes, do departamento de futebol. Ele não pode fazer o trabalho desse bando de vagabundo que às vezes não faz absolutamente nada. E eu estou me referindo ao departamento de futebol do Verdão, que é semelhante, inclusive, diga-se, né, ao departamento de futebol de inúmeras equipes no futebol brasileiro, tá? Então a gente tem um Palmeiras muito problemático, tá? E acho que isso tudo explica um pouco o fato de que a equipe não está na liderança do Campeonato Brasileiro. Ainda pode, evidentemente, ganhar esse título, tá? Claramente, se ganhar, vai ser por merecimento, de certa forma, né? Mas se a gente olhar para o que está jogando hoje, Botafogo e Palmeiras, fica muito assim, difícil presumir que esse Botafogo que está lutando pela Libertadores possa perder esse Campeonato Brasileiro, né? E acho até que, sinceramente, que se o Botafogo ganhar, vai fazer muito mais justiça pelo que tem feito o Botafogo. Agora, se o Verdão consegue, evidentemente, vencer, vai entrar em campo de novo. Essa mística desse Palmeiras do Abel, que consegue, às vezes, fazer algo muito diferente, mesmo quando as condições não são tão favoráveis assim. E quanto às condições favoráveis, volto a dizer, elas são menos favoráveis do que na temporada passada. Naquela temporada tivemos 2 eventos, né? O Botafogo refugando, isso não parece que vai acontecer neste momento, né? E tivemos um Endrick dentro de campo, né, fazendo às vezes ali do esquema tático que não estava funcionando. Então o Palmeiras não tem mais esse Endrick e o Palmeiras não tem mais um Botafogo refugador como tinha na temporada passada. De tal sorte que a situação é muito grave para o Palmeiras no sentido de que pode ficar sem um grande título nessa temporada. Agora, se quiser mudar completamente essa situação, precisa sobretudo vencer o clássico diante do Timão, o que pode ser muito interessante para acelerar a condição aí de pelo menos ficar no segundo lugar, né? Porque também pode correr o risco de não ficar nem com o vice-campeonato, que seria absurdo, né? E ao mesmo tempo, contar com a possibilidade do Botafogo não se dar muito bem, e aí de repente consegue aí ficar com o título. Ou seja, para pensar
em ganhar título, que ainda é possível matematicamente, o Palmeiras precisa ganhar do Corinthians, né? Não tem outra alternativa, tá? E acho que diante, sim, de ter abandonado outras competições importantes muito cedo, isso gera, sim, uma obrigação para o Verdão de ganhar o título do Campeonato Brasileiro, tá, gente? Então é isso, esperemos que tudo dê certo, e só assim na torcida para que o Palmeiras consiga fazer um grande jogo e possa até mesmo, por que não, obter os 3 pontos diante do Corinthians, tá? Mas, sinceramente, né, acho que o Abel é o tipo de técnico que nesse momento olha muito para essa história do clássico, tal, vai ser muito difícil, que não sei o que, tal, enfim, o mundo tá contra nós, né, é um clássico contra um grande time, tal. Olha, o Corinthians não é esse grande time nesse momento, mas se for para o jogo com essa perspectiva, né, adotando essa perspectiva sobre o Corinthians, o Palmeiras provavelmente vai ser derrotado neste clássico, ou pelo menos não sairá de campo com os 3 pontos, amigos e amigas. É isso. É isso.